Bom, antes de a gente mergulhar de cabeça no nosso tema de hoje, eu quero começar recebendo quem nos ouve com uma bênção divina para o seu dia. Que a paz, a graça e a luz acompanhem a jornada de cada um que sintonizou nesta nossa análise aprofundada de hoje. Amém. É uma ótima forma de começar. Pois é, e não importa onde nossos ouvintes estejam agora, no trânsito, lavando a louça ou no trabalho, que haja um momento de clareza e renovação durante o nosso tempo juntos. Porque hoje nós temos uma missão muito clara. A gente vai explorar o capítulo 10 do livro Manso e Humilde, que foi escrito por Danny Ortland. O título do capítulo é A Beleza do Coração de Cristo. E esse é um capítulo que, olha, ele dá um nó na nossa cabeça de um jeito muito bom. Regras frias é uma exploração surpreendente sobre como essa ideia de beleza ou de amabilidade transforma totalmente o jeito que a gente entende o coração de Jesus. Uhum. E mais importante ainda, como a gente transmite isso para a próxima geração. Exato, porque o que torna esse material tão instigante é justamente a quebra de expectativa, né? Geralmente, quando o debate entra nesse campo da teologia, o nosso cérebro meio que já se prepara para uma precisão fria, tipo cirúrgica mesmo. Tipo uma sala de aula de matemática, né? Bem isso. Funciona meio que como uma sala de engenharia. A gente estuda os textos originais, analisa as doutrinas de forma metódica, monta as peças de um sistema complexo e espera que alguém aponte para o quadro negro para dizer quais são as regras, sabe? Tipo, como o motor funciona e o que acontece se você quebrar uma engrenagem. E cá entre nós, o ser humano adora essa sala de engenharia. Ah, você te ama, né? Sim, a gente tem essa predileção natural por caixas organizadas. Colocar o que é certo de um lado, o errado do outro, dá uma falsa sensação de controle. Exatamente, uma sensação de que a gente está no controle de tudo. Mas, para entender o coração desse livro, a gente vai dar um passo para fora dessa oficina mecânica moral e entrar numa coisa que se parece muito mais com uma galeria de arte. Uhum, é uma imagem perfeita. E para ancorar essa mudança de paradigma, a gente precisa voltar um pouco no tempo, direto para agosto de 1740. Lá em Northampton, Massachusetts, certo? Isso. O cenário histórico aqui é fundamental porque envolve uma figura gigante, Jonathan Edwards. O famoso Jonathan Edwards. Ele mesmo. Ele é amplamente reconhecido, por historiadores e tudo mais, como o maior teólogo da história dos Estados Unidos. O intelecto colossal, reverenciado por sermões super densos e filosóficos, sabe? Ele dissecava a condição humana com um rigor impressionante. Mas peraí, a gente está falando do mesmo Jonathan Edwards, que é famoso por aqueles sermões que faziam as congregações tremerem nos bancos da igreja? Aquele mesmo. Aquele que pintava uns quadros vívidos e meio aterrorizantes sobre o peso da eternidade e a justiça de Deus. O que um cara com esse intelecto intimidador tem a ver com estética e beleza para crianças? Pois é, essa é a surpresa histórica que o Ortland traz logo no comecinho do capítulo. O Edwards, esse gigante da teologia, ele se trancou no escritório dele, não para escrever um tratado complexo para outros acadêmicos, mas para preparar um sermão exclusivo para as crianças da congregação dele. Crianças de que idade? De 1 a 14 anos de idade. Nossa, que desafio! E o mais legal é que o manuscrito físico desse sermão sobreviveu, né? É um documento de 12 páginas pequenas, com uma caligrafia toda floreada, super fina. E lá no topo tem a inscrição Para as Crianças, agosto de 1740. Mas o detalhe que eu acho mais curioso é o texto base que ele escolheu. Qual foi? Mateus 10, 37. Aquele versículo que diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ok, vamos desvendar isso. Porque usar um texto que soa tão absoluto, tão exigente, falando sobre amar a Deus mais do que aos próprios pais, e falar isso para uma plateia cheia de crianças pequenas, parece uma estratégia, no mínimo, super arriscada, né? À primeira vista parece um tiro no pé. Exato. E aí aqui que eu pensei numa analogia. Imagina o físico quântico mais brilhante e intimidador de uma geração, sabe? Aquele cara que debate a mecânica dos buracos negros de manhã e a teoria das cordas de tarde. Aí ele decide sentar no chão de uma sala de aula para explicar o universo para uma turma da pré-escola. É uma ótima imagem. Ele não vai mentir e não vai diluir a verdade da ciência.
Mas o único objetivo dele ali é capturar o maravilhamento daquelas crianças. Edwards tinha, sei lá, 15 ou 20 minutos da atenção daquelas crianças. Ele não simplificou a verdade, mas ele focou no que ela tinha de mais maravilhoso. A mensagem era que as crianças deviam amar Jesus acima de todas as coisas. E o que é fascinante aqui é a direção que Edwards toma para explicar isso. A fonte nos diz que ele listou 6 razões para sustentar essa afirmação imensa, né? E a primeira razão já quebra tudo. Totalmente. Porque ele descarta completamente usar o medo do castigo, que seria, vamos ser sinceros, a ferramenta mais comum daquela época para controlar a criança. Ah, com certeza. A pedagogia do terror, né? Pois é. E ele também não apela para o dever moral frio, do tipo, vocês têm que amar porque é a regra. Em vez disso, ele foca na primeira razão, não existe amor tão profundo quanto o de Cristo. Ele olha para aquelas crianças e explica que esse Cristo tem um prazer ativo em ter misericórdia. E aí a genialidade dele é traduzir esse amor infinito para a linguagem do parquinho. A fonte até traz uma citação direta, não é a comparação que ele faz. Traz sim. Ele constrói uma ponte usando a melhor referência de amor que uma criança pode ter, que é a bondade dos pais. Ele fala, olha, pai e mãe são poços de bondade, são um porto seguro. Mas aí ele joga a escala lá para cima. Ele diz que o amor de Cristo excede ao amor desse mundo, assim como o sol brilha mais que uma vela. Nossa. Imagina a força dessa imagem na cabeça de uma criança de 6 anos no século XVIII. A vela é o afeto humano. É gostoso, é quente, afasta os monstros do quarto. Mas o sol é o que sustenta a vida no planeta. É uma categoria completamente diferente. E se o amor de Cristo é como o sol comparado à nossa vela, por que a religião foca tanto em fazer a gente andar por aí segurando vela e morrendo de medo dela apagar com o vento? O que o Edwards viu para mudar tanto a perspectiva? A resposta está numa mudança de lente que o livro explora muito bem. A estética espiritual. Muitos teólogos da época dele, tipo Thomas Goodwin, focavam muito em dissecar as doutrinas da graça de um jeito mais mecânico. A sala de engenharia de novo. Exato. Mas o Edwards sacou que os seres humanos nascem com uma atração inata pela beleza. A gente é programado para isso. Verdade, ninguém precisa ensinar a gente a achar um pôr do sol bonito. Ninguém, seu coração só se inclina para aquilo. E ele entendeu que essa atração magnética também se aplica às coisas espirituais. Jesus possui toda a amabilidade possível. O texto até conecta isso com Mateus 11, 29, mostrando que ele é o mais manso, mais humilde e mais excelente. É engraçado, né? A gente não costuma juntar essas palavras. A gente pensa em religião como sã doutrina, verdade, mas quase nunca na categoria de beleza. E a fonte faz uma metáfora incrível sobre a doutrina comparando com as lentes de uma câmera fotográfica. Sim, eu lembro dessa parte. A doutrina é a lente. Ela é super importante. Mas ninguém gasta uma fortuna numa lente profissional para ficar trancado num quarto escuro admirando o vidro dela, né? A lente só serve para você apontar para fora e capturar a beleza da paisagem com precisão. E a paisagem é Cristo. Isso. Mas às vezes a gente passa a vida discutindo qual lente é melhor e nunca tira foto. E se conectarmos isso a um panorama maior, a gente chega na diferença crucial que a fonte aponta entre a grandeza de Deus e a bondade de Deus. A grandeza, tipo o poder absoluto e a majestade, ela consegue subjugar as pessoas. Ela dobra a vontade, sabe? É tipo a dinâmica de um monarca absoluto entrando na sala do trono. Todo mundo se joga no chão. Exato. Não porque amam o rei, mas porque tem medo do poder dele. É puro instinto de sobrevivência. Sim, o corpo dobra. A pessoa obedece às regras por fora, mas o autor aponta que a inimizade do coração continua lá dentro. A oposição permanece. É só o vislumbre da glória moral e espiritual de Jesus, essa suprema amabilidade que o Edwards fala, que tem o poder de vencer a sua oposição e inclinar a alma de verdade. É um coração em perfeito equilíbrio, que atrai quem é desprezado e nunca explode, sabe? Então, o que tudo isso significa na prática? Porque falar de beleza espiritual numa biblioteca, sossegada, tomando um café, é fácil. Mas e no mundo real? O que acontece no exato momento em que um pecador, alguém que falhou feio, se encontra com esse Cristo amável? É aí que acontece o que a fonte chama de a surpresa do pecador. E isso é muito psicológico, né?
Porque por causa da nossa própria natureza falha, quem está sofrendo ou quem errou espera sempre o quê? Rejeição. Lógico, a gente espera levar uma bronca, ser isolado. Pois é, a pessoa espera bater numa porta trancada. Mas aí ela fica em estado de choque. Ela tem essa surpresa enorme ao descobrir que os pecados dela tornam Cristo ainda mais disposto a absorver essa dor. Ele está ali de braços abertos, pronto para perdoar tudo como se o erro nunca tivesse existido. Isso quebra completamente aquela ideia de uma vida baseada no esforço exaustivo e no cinismo, não é? Aquele peso de achar que você tem que merecer. E o livro faz uma observação linda sobre aqueles santos mais experientes das igrejas, as pessoas mais velhas que têm aquela paz inabalável. Como eles chegaram lá? A fonte diz que, claro, teve obediência, teve sã doutrina, mas a razão mais profunda é que, ao longo de décadas, eles foram conquistados em suas afeições mais profundas por esse Salvador. Eles sentiram esse amor na pele tantas vezes. Eles validam tudo isso que a gente está falando, porque o coração não é só manso, ele é amável. E para você perceber a amabilidade de algo, a fonte sugere que a gente precisa incluir na nossa rotina uma quietude sem pressa, sabe? Para meditar sobre o esplendor de quem Cristo realmente é. Deixar de ser um esforço e passar a ser um reencantamento constante. Exatamente. Se você não para olhar, você não é atraído pela beleza. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque se essa beleza toda transforma adultos calejados e cínicos, a gente precisa fazer o círculo completo e voltar lá nas crianças do sermão de 1740. Como é que a gente transmite essa mesma atração irresistível para a próxima geração? Essa é a grande pergunta, né? Do que as crianças mais precisam? A fonte é clara. Além de tudo que a gente já sabe, como comida, educação, amigos, a maior necessidade de uma criança é sentir a atratividade de Jesus. E como os pais mostram isso? A responsabilidade central dos pais é mostrar que o melhor amor que eles podem dar para os filhos é só uma sombra de um amor muito maior. O objetivo final de criar um filho é que ele chegue na idade adulta, faça as malas e saia de casa sem nunca, jamais, acreditar que os erros ou sofrimentos dele vão afastar Cristo. Tem um relato pessoal muito emocionante do Danny Ortland no livro sobre isso, né? Sobre o pai dele. Sim, é muito tocante. Ele diz que o pai dele ensinou toda a doutrina para ele, mas acima de tudo, o pai mostrou a beleza do coração de Deus na prática. Ele não simplesmente empurrou a religião goela abaixo, ele atraiu o filho para ela. Ele mostrou um Jesus que é amigo de pecadores. E olha a imensa diferença entre você impor regras doutrinárias e você atrair esteticamente uma criança, sabe? Impor gera rebeldes ou pessoas arrogantes que acham que são perfeitas. Atrair gera um fascínio que não passa. Você encontra formas criativas de mostrar como esse coração é irresistível. Isso levanta uma questão importante que sintetiza tudo que o livro quer passar. O verdadeiro discipulado, seja com crianças ou adultos, ele não ignora a verdade da lente. Ele não ignora a doutrina, mas ele pega essa doutrina e envelopa ela na atração estética da graça. Ele torna Cristo inesquecível. É de explodir a cabeça. E bom, isso me leva a propor um pensamento final para quem nos ouve. Se esse material nos diz que o melhor do nosso afeto humano, o mais puro, é só uma sombra minúscula do amor de Cristo, eu quero que os nossos ouvintes reflitam sobre isso hoje. Volte no tempo. Pense no momento exato em que você se sentiu mais profunda e incondicionalmente amado. Um abraço de um pai, de uma mãe, de um amigo nas horas mais difíceis. Exato. O momento em que você errou e ainda assim não foram embora. Como seria olhar para essa memória específica, não só como um bom momento do seu passado, mas como uma pequena fresta na realidade, um eco acústico mostrando para você de forma exata como o próprio Deus está olhando para você neste exato segundo. A beleza desse coração continua intacta. É uma perspectiva que muda o dia de qualquer um. Com certeza. E a boa notícia é que a gente não vai parar por aqui. Teremos um novo episódio desse mesmo livro. Ainda tem muita coisa para a gente explorar. Muito obrigada por acompanhar essa nossa jornada. Deus abençoe todos os ouvintes.